Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marina, eu tenho 18 anos e assim como vocês, eu sou vestibulanda. Então, hoje a gente vai iniciar uma sequência de vídeos, que vão ser baseados na estrutura da produção textual. Serão 4 vídeos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Nesses vídeos, além da gente dar várias dicas e pontuar as coisas importantes de cada parte, nós vamos apresentar para vocês um modelo de redação, que nós usamos, que facilita e agiliza muito a escrita de vocês. Então, assim, até para mostrar de uma certa forma que o segredo da redação não é você ter um grande surto de criatividade na hora da prova, mas é você levar um modelo que você confia, que você já é íntimo e que atende todas as exigências, do corretor. Então, assim, esse primeiro vídeo agora vai ser o vídeo da introdução, que eu vou conversar com vocês, e ele vai ser dividido em 3 partes, que é a abordagem do tema, o uso de repertório e a tese, Então, vamos para o primeiro tópico agora. Então, gente, essa primeira parte, que é a abordagem do tema, é um ponto extremamente importante para a construção do texto de vocês. Porque se vocês não realizarem essa abordagem completa, ou seja, se vocês tangenciarem o tema, vocês vão ser avaliados automaticamente em 40 pontos na competência 2 e na competência 3. Ou seja, por mais que vocês fechem todas as outras competências, a nota máxima de vocês vai ser 680. Então, assim, é muito importante que logo na introdução vocês gritem para o corretor que vocês estão dentro do tema, que vocês não tangenciaram, certo? E como é que eu vou fazer, como é que eu vou garantir, que essa abordagem seja completa? Primeiro você vai identificar as palavras-chave do comando da proposta e você vai ter que inserir essas palavras-chave na tua introdução. Você pode inserir de forma literal, você pode fazer de forma parafraseada, certo? Que é ali pegando alguns sinônimos. Eu vou pegar aqui um exemplo de um tema que vocês já fizeram, certo? Que é o sucateamento dos meios de transportes públicos no Brasil, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é. Aqui as palavras-chave desse tema são sucateamento, meios de transportes públicos e Brasil. Então eu tenho que colocar tudo isso na minha introdução para que eu já esteja automaticamente dentro do tema. Então eu posso fazer da seguinte forma, de forma literal. No Brasil, o sucateamento dos meios de transportes públicos notabiliza-se como um grande obstáculo para o desenvolvimento nacional do país. Pronto, já entrei ali no tema, já fiz uma apresentação bem breve, certo? E agora é de uma forma parafraseada. No Brasil, a deterioração dos meios de transportes públicos ou coletivos, se você preferir, A deterioração dos meios de transportes coletivos notabiliza-se como um grande obstáculo para o desenvolvimento nacional do país. Da mesma forma, peguei ali alguns sinônimos, Usei a deterioração no lugar de sucateamento, transportes coletivos no lugar de transportes públicos. Então, assim, essas duas formas estão certas, E essas duas formas você pode utilizar. Depois de corrigir algumas redações, da iniciativa, eu percebi que tem algumas pessoas que parece que elas têm um pouco de receio, de medo de colocar as palavras do comando da proposta da forma que elas estão na redação. Mas, gente, não tem problema nenhum você colocar a palavra do jeito que ela tá. Sucateamento dos meios de transporte públicos, eu posso colocar sucateamento mesmo do jeito que está escrito de forma literal no texto. Na verdade, é até uma coisa boa que você coloque pelo menos uma vez de forma literal para você garantir, assim, 100% que você está dentro do tema, certo? Então não tem problema algum, certo? Não é redundância nem nada, você pode colocar. Outra coisa muito importante é a questão da delimitação do tema, porque é o seguinte, existem alguns temas que eles já são delimitados, eles já vêm delimitados. Esse tema mesmo, o sucateamento dos meios de transportes no Brasil. Então você vai ter obrigatoriamente que falar no Brasil. Mas se ele estivesse falando desse tema no mundo e tivesse no comando do tema, o sucateamento dos meios de transportes públicos no mundo, então você teria obrigatoriamente que falar do mundo. Agora sim, se ele apresenta para você
um tema que não tem uma delimitação, ele só joga assim a temática que seria o sucateamento dos meios de transportes públicos, e ele não faz essa delimitação, você vai ser o encarregado de fazer essa delimitação. E você tem que fazer, porque senão você vai perder ponto. Por exemplo, se eu não fizesse uma delimitação, na hora de concluir, como é que eu ia resolver esse problema com as instituições de onde? Com as famílias de onde? Com as escolas de onde? Entendeu? Então é muito importante que você faça essa delimitação logo. Então, assim, quando não tiver já no comando da proposta, eu indico muito que vocês façam para o Brasil. Porque é muito mais confortável, você, né, tá muito mais por dentro das coisas aqui no seu próprio país, né? Então, assim, existem alguns tipos de introdução. Existe introdução por pergunta, por afirmação, por contraste de ideias. A por pergunta eu nem vou apresentar porque eu acho ela muito complicada, certo? Ela é muito... Eu acho ela mais complexa, exige mais tempo, né? Então, não vou nem apresentar aqui pra vocês. O tipo de introdução que a gente vai usar no nosso modelo é a introdução por afirmação. Você começa o texto fazendo uma breve afirmação, que já é, de uma certa forma, você apresentando a sua opinião sobre aquele tema. Então, assim, os dois primeiros exemplos que eu utilizei relacionado ao sucateamento, né, são duas introduções por afirmação. A gente está usando um modelo de redação aqui que ele é baseado no tema A Realidade da Gravidez na Adolescência no Brasil. Então eu vou ler aqui duas introduções por afirmação relacionadas a essa temática, tá? A primeira é: na atualidade brasílica, a questão da gravidez na adolescência vem se tornando cada vez mais explícita, em inegável prejuízo à integridade física e psíquica das jovens envolvidas nesse contexto. Eu já apresentei de uma forma rápida ali a minha opinião e fiz uma afirmação sobre o tema. A questão da gravidez na adolescência é prejudicial para a integridade física e psíquica dessas jovens, certo? Por afirmação, uma coisa bem rápida. Outro exemplo seria: no Brasil, a alta taxa de gravidez adolescente destaca-se como um substancial obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do país. Ela é bem parecida, certo? Como vocês podem ver, e você pode utilizar esse tipo de introdução em qualquer tema. É muito, muito fácil você inserir qualquer tema nesse tipo de construção, né? Que é essa introdução por afirmação, que é a que nós estaremos utilizando. Existe o tipo de introdução que é uma introdução por contraste de ideias. Essa introdução eu utilizo mais em temas virtuosos, em temas positivos, ou seja, vamos pegar ainda nesse âmbito da gravidez na adolescência, se fosse um tema, o avanço no combate da gravidez na adolescência no Brasil. O avanço no combate da gravidez na adolescência é um tema extremamente positivo. Então você poderia começar falando, apesar do Brasil já apresentar grandes avanços no combate na gravidez na adolescência, como, por exemplo, distribuindo camisinhas no SUS, né, nos postos de saúde, essa realidade ainda persiste, essa realidade ainda existe. Então, assim, por mais que já tenha avanços, ela ainda persiste, precisa de avanços mais contundentes, né, uma atuação mais incisiva. Existe também a possibilidade, por exemplo, o Enem do ano passado, o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, esse tema é muito positivo. Essa democratização do acesso ao cinema é uma coisa muito positiva. Então você pode jogar o contraste de ideias é muito positivo, mas no Brasil ainda não funciona, certo? A democratização do acesso ao cinema é algo extremamente positivo, mas no Brasil essa dinâmica ainda não funciona efetivamente, né? Você pode usar esse contraste de ideias. Eu utilizo mais em temas positivos, mas se você preferir, né? Voltando a dizer que o modelo que nós vamos utilizar vai ser o de introdução por afirmação, que é o mais fácil, o que se encaixa em mais temáticas. Ok. De início é isso, vamos agora para o tópico 2, que é o uso do repertório.
Então, gente, o segundo tópico é o uso do repertório, certo? Então, na sua introdução, você pode iniciar com a introdução por afirmação, por contraste de ideias, como eu já falei, mas você também pode iniciar com o repertório. Às vezes você lê ali logo o comando do texto e vem na sua mente um filme, uma série, né, que tá dentro dessa temática, mas você acaba tendo uma leve dificuldade em correlacionar, né, esse repertório com o teu texto. Então, assim, a forma mais fácil de você fazer essa correlação é você recortar ali a parte da tua série ou do teu filme que mais se assemelha que à temática, né? Você apresenta esse recorte e depois você faz um paralelo com o Brasil. Ou seja, por meio de conectivos como de maneira análoga, paralelo a isso, analogamente, não distante desse cenário, e você apresenta rapidamente um panorama no Brasil, né? De como também funciona, faz esse paralelo com o Brasil. Eu vou pegar aqui um exemplo dessa temática da gravidez na adolescência que a gente está utilizando, né? Então é o seguinte: o filme estadunidense Juno, de 2007, retrata a vida de um adolescente que, devido aos escassos conhecimentos acerca da própria vida sexual e das consequências de uma gestação nessa faixa etária, encara essa realidade. Não distante desse cenário, no Brasil, é comum a existência de outras pessoas que se assemelham à jovem Juno. Ela apresentou ali uma parte desse filme, né, esse recorte do filme que tem a ver com a nossa temática, já fez a abordagem completa, né, porque falou da gravidez adolescente, depois fez esse paralelo com o Brasil, então foi uma abordagem completa, ela não tangenciou. E se vocês conseguirem perceber, o paralelo que ela fez não é uma coisa extremamente complexa, não é muito profunda, foi um paralelo rápido. Eu vou dar aqui outro exemplo também, rápido, que é de um tema que vocês já fizeram, que é o panorama do racismo no Brasil. Então, quando eu vejo essa temática, eu já lembro automaticamente da série Todo Mundo Odeia o Chris. Então eu poderia, assim, né, gente, não é nada muito complexo que eu tô fazendo aqui, tô só na minha cabeça. Mas enfim, a gente poderia fazer como? Na série estadunidense Todo Mundo Odeia o Chris, o protagonista sofre diariamente com preconceito por conta da cor da sua pele. De maneira análoga, muitos brasileiros, né, têm que lidar com essa circunstância do racismo no Brasil. Pronto. Já fiz ali um paralelo bem rápido, só apresentei a série, já coloquei as palavras-chave ali, que é o racismo, que é essa realidade. Então, assim, é a forma mais fácil de você utilizar o teu repertório, é fazendo esse paralelo. Então, existem algumas exigências quando você usa o repertório na introdução. A primeira delas é que você precisa, obrigatoriamente, retomar esse teu repertório em algum momento do texto. Porque você precisa, de uma certa forma, amarrar a tua redação, para que não fique nenhuma ponta solta. Se tu utilizar só esse repertório assim no início do texto e ficar por isso, vai ter um pequeno problema, você pode até ser penalizado por conta disso. Então você vai ter que retomar. Se esse repertório for o teu único repertório do texto, você precisa obrigatoriamente colocar esse repertório no desenvolvimento e atrelá-lo, né, à tua argumentação, para que ele seja 100% produtivo. Então, usou o repertório no início, fez o paralelo com o Brasil e retomou em algum momento do texto, né? Essas são as exigências para que teu uso de repertório seja massa, legítimo, pertinente e produtivo, tá? Então, vamos para o terceiro tópico, que é o uso da tese. Então, gente, o último tópico, que é a tese, né? Pode até ser meio redundante de eu estar falando aqui, mas, obviamente, a tese é uma das partes mais importantes do texto. Porque, enfim, é a partir dela, tipo assim, é ela que vai te guiar para fazer o teu desenvolvimento. O teu texto todo, ele vai estar lá para comprovar a tua tese, para reforçar a tua tese. Então, toda a tua argumentação vai ser baseada naquilo. Então, assim, na introdução, a gente vai colocar a tese e é essencial que essa tese ela esteja bem explícita, até para facilitar a tua construção do texto
quanto para facilitar a correção, né? E assim, uma das maiores felicidades que existe pro corretor é você ler ali a introdução e ter uma tese belíssima, bem explícita, assim, gritando na sua cara. Porque é muito mais fácil da gente corrigir. E se a gente não conseguir identificar a tese, você pode ser penalizado também. Então tenha muito cuidado para deixar bem claro essa tua tese. A tese ela é avaliada na competência 2, né? Essa explicitude da tese. Então, assim, existem alguns tipos de tese que eu vou apresentar para vocês aqui, que eles facilitam muito a nossa vida. Na realidade, eu vou mostrar o que a gente vai utilizar no nosso modelo e algumas outras, certo? Primeiro é a tese por culpabilização, que é a tese que a gente vai utilizar no nosso modelo. Então, na tese por culpabilização, a gente vai culpar algo ou alguém dessa situação, certo? No nosso modelo, a gente vai culpar praticamente sempre o governo e o corpo civil. Vou dar aqui um exemplo, né? Na realidade, funciona para absolutamente qualquer tema, que é você apresenta o tema, né? Você apresenta a situação, a problemática e aí coloca: tal situação tensa se deve à ineficácia governamental e social em buscar mitigar essa problemática. Culpei o governo, culpei a sociedade e pronto. O que é que eu vou fazer no meu desenvolvimento? Por que eu culpei? Por que eles são culpados? O que é que eles estão fazendo de errado para estarem sendo culpados, né? Por que essa situação é decorrente da ação deles? Então, outra coisa muito importante, quando você faz essa coabilização, né, de ineficácia governamental e social, é importante seguir esqueci a palavra. É importante seguir essa ordem dos problemas. Ineficácia governamental e social. Então, primeiro você fala no primeiro parágrafo do desenvolvimento do governo, depois você fala da sociedade, né? Isso é uma coisa importante porque a pessoa percebe que você estruturou direito o seu texto, né? Você já sabia como é que você ia fazer. Existe uma tese também por sugestão antecipada, em que você faz como se fosse uma intervenção bem rápida, que seria assim: tal situação preocupante exige uma atuação mais contundente da União e do Corpo Civil para ser contornada. É mais ou menos uma mesma ideia, mas aí você vai no seu desenvolvimento explicar por quê que precisa de uma atuação mais contundente do governo, por que precisa de uma ação mais contundente do Corpo Civil. E aí a mesma coisa, você vai nessa ordem, né, apresentar o governo e depois o Corpo Civil. Existe também uma tese por opinião contundente, que essa que a gente não indica que vocês façam, porque ela precisa que você pense um pouco mais, certo? Então ela exige um pouco mais de trabalho, que você vai pensar nas duas problemáticas, né? E você vai apresentar, só que assim, não é tão bom porque você meio que já vai fazer um adiantamento dos seus argumentos. É uma opinião contundente ou adiantamento dos argumentos, né? Esse tipo de tese. Só que assim, fica uma coisa meio repetitiva, porque tu já vai fazer esse adiantamento dos argumentos e depois tu vai repetir no teu texto, no teu desenvolvimento. Então a gente não indica tanto. A tese que a gente mais indica é essa por culpabilização, e é a que a gente vai utilizar no nosso modelo, né? Você vai culpar Estado, vai culpar Corpo Civil para depois desenvolver. É a coisa mais fácil, assim. Então é isso, gente. Eu vou ler aqui a redação que a gente fez modelo. Eu vou ler duas na realidade, uma que a gente vai utilizar o repertório e uma que a gente não vai estar utilizando o repertório, para mostrar para vocês mais ou menos todas os pontos importantes, né? Também a tese, a abordagem do tema, ok? Então primeiro eu vou apresentar a que eu já li, introdução por afirmação, né? E vou apresentar a tese também dessa parte que eu não li da primeira vez. Na atualidade brasílica, Brasil, a questão da gravidez na adolescência, já estou dentro do tema, vem se tornando cada vez mais explícita em inegável prejuízo à integridade física e psíquica das jovens envolvidas nesse contexto. Agora, tese.
essa circunstância exige uma atuação mais contundente da União e do Corpo Civil para ser contornado. Ou você pode usar aquela outra tese por culpabilização. Essa circunstância se deve a uma ineficácia governamental e social, né, no que tange a esse combate à gravidez na adolescência. Esse outro parágrafo que eu vou ler já é um parágrafo com um repertório para vocês terem uma ideia, que é o que eu li antes. O filme estadunidense Juno, de 2007, retrata a vida de uma adolescente que, devido aos escassos conhecimentos acerca da própria vida sexual e das consequências de uma gestação nessa faixa etária, já tô dentro do tema gravidez na adolescência, encara essa realidade. Não distante desse cenário, no Brasil, pronto, já completei minha abordagem. No Brasil, gravidez adolescente. Não distante desse cenário, no Brasil, é comum a existência de outras pessoas que se assemelham à jovem Juno. Fiz o paralelo. Agora a tese. Tal situação tensa se deve à ineficácia governamental e social em buscar mitigar essa problemática. Certo? Então tá feito essas duas introduções. Espero que eu tenha ajudado vocês, gente. Muito obrigada por prestar atenção até aqui. Então, assim, os outros vídeos eles vão ser postados a cada semana, então prestem atenção e assistam com carinho. E é isso. Beijinho. Espero ter ajudado.